Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Hebreus capítulo 10, versículo 5 em diante. É aquilo que nós vamos compartilhar nesta manhã. O título da nossa mensagem é: remove o primeiro para estabelecer o segundo. Amém? Remove o primeiro, estabeleça o segundo. Se a gente parar para autoanalisar as nossas vidas, nós vamos entender que Deus está sempre estabelecendo um segundo, uma segunda chance, uma segunda coisa. Diga graças a Deus. Ele remove a lei, ele traz a graça. Ele remove o Cristo, o homem, o Jesus de Nazaré, e ele estabelece o Cristo ressuscitado, o Espírito. Amém? Ele faz o homem, mas ele também faz a mulher. Amém? Deus está sempre nos dando uma segunda opção, porque nem sempre o primeiro é bom, não é verdade? Às vezes o relacionamento de primeiro não é bom, o segundo já é, não sei. Amém? Então tem situações que Deus vai remover primeiro algo para estabelecer algo melhor. Deus removeu a lei, a religião, estabeleceu a graça, um pacto bem melhor, um pacto para o nosso espírito, para a nossa alma, sem religião, sem dogma, sem segmentos humanos. Amém? Então Deus está sempre removendo algo melhor para cada um de nós. Eu declaro Deus trazendo algo melhor para a tua vida, para a tua casa, enfim, para tudo que você necessita nessa vida. Aqui em Hebreus, capítulo é o 10, acompanha aí conosco. Hebreus, capítulo 10, no versículo 5, diz assim, ó: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifícios e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, e não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então o texto começa dizendo assim, que ao entrar no mundo, quem que entrou no mundo? Diga, Jesus. Jesus, ao entrar no mundo, ele dá lá uma alerta dizendo que ele não quer mais sacrifícios e ofertas. Amém? Você vai ver que ele vai estabelecer um segundo. O sacrifício e a oferta hoje é outro. Não é mais aquele. O que Jesus, quando ele entra no mundo, ele não queria que sacrificasse mais o cordeiro, o animal, o boi. Ele não queria. Ele entra no mundo já dando essa ordem: eu não quero mais ofertas e sacrifício e holocausto. Amém? Sacrificar os animais. Isso nunca veio de Deus. Embora está lá em Levítico. Está lá. Tudo quanto é tipo de sacrifício está lá. No livro de Levítico, fala tudo, mas criado tudo pelos homens, pela religião. Foram criando dogmas de homens. Amém? Para você se livrar do pecado, tinha que matar um animal, tinha que matar um bode, tinha que matar um boi. As religiões fazem isso até hoje. Mas Cristo, quando vem, primeira ordem que ele dá, quando ele entra no mundo, a Bíblia diz que ele dá logo uma ordem dizendo: sacrifício e oferta eu não quero mais. O que ele tem agora? Que se forme um corpo. Agora quem vai fazer a minha vontade é um corpo, é uma pessoa. Diga glória a Deus. Embora para muitos corpos aí fazer a vontade de Deus é um sacrifício imenso. Amém? Mesmo no período da graça, mesmo sem religião, fazer a vontade de Deus com esse corpo não é fácil. Diga glória a Deus. Jesus entra no mundo e está dizendo: agora eu quero que faça a minha vontade um corpo. É o seu corpo agora. O sacrifício agora é você carregar esse corpo para fazer a vontade de Deus. O
Porque quando ele entra no mundo, Deus dá o que a ele, a Jesus? A um corpo. Amém? Para quê? Para fazer a sua vontade. Daí, ele escreveu lá no rolo do livro. Amém? Ó Pai, eu vim para fazer a tua vontade. Amém? Então o corpo, ele não gosta de fazer a vontade de Deus. Se ele não estiver na comunhão, ele não vai fazer a vontade de Deus. Então Jesus, quando entra, ele vem logo com uma tarefa: acabar com a religião, acabar com esses ensinamentos de que para pagar o pecado eu tenho que matar, sacrificar um animal para eu me livrar do pecado. Observa que Jesus, para acabar com a lei e a religião, ele vai se transformar no cordeiro, ele vai morrer, ele vai pagar o sacrifício, e ele vai mudar o sacrifício agora. O sacrifício em graça agora, gente, esse corpo aqui. O sacrifício em graça agora, gente, é trazer esse corpo para congregar. O sacrifício agora é obedecer a Deus, é esmurrar esse corpo, como Paulo diz, reduzi-lo à escravidão para fazer a vontade do Pai. Amém? E às vezes nós pensamos que estamos fazendo a vontade de Deus sem remover o primeiro. Ele remove a lei, ele remove os ensinamentos humanos, e agora ele quer que a gente sirva a ele com esse corpo. E não é fácil. A Bíblia chama esse corpo de humilhação. A gente tem que lutar todos os dias para fazer a vontade de Deus. E tem dia que o corpo chora, tem dia que o corpo não quer, tem dia que o corpo luta com a cama, tem dia que o corpo não quer levantar, tem dia que a sugestão que vem aos nossos ouvidos é não ir, é não fazer. Porque Deus sabe que esse corpo é um corpo de humilhação. Deus sabe que se não estivermos na comunhão, nós não vamos fazer a vontade do Pai. O que Ele quer, olha gente, vamos pensar numa coisa. A nossa vontade é tão ruim que tudo que Deus quer é que a gente faça a vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. A nossa é boa? Nem sempre. É agradável? Não. Perfeita? Piorou. A nossa vontade humana é ruim. É ou não é verdade? Nós precisamos de Deus o quê? Para a gente fazer a vontade dEle. Diga glórias a Deus. Então agora, o sacrifício agora, ele não é mais de um cordeiro. O sacrifício agora não é eu cometer um pecado e sacrificar um animal. Não. O sacrifício agora é eu fazer a vontade de Deus nesse corpo, nessa mente pecadora. Servir a Deus como Ele quer. Poucos servem, porque vai ter que remover alguma coisa para estabelecer a outra. Estabelecer, matar a sua vontade para estabelecer a vontade do Pai. E nesse corpo não é fácil. Olha o que ele diz aqui, ó, no verso, vamos seguir aí, no verso 7, ó. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto deleitaste coisas que se oferece segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro. Para quê? Para estabelecer o segundo. Qual era o primeiro? A lei. Aonde está a lei? Quem é o legislador dessa lei? Moisés. Então ele está removendo a lei, os ensinamentos de Moisés, para estabelecer o ensinamento do Cristo. Amém? O ensinamento de Moisés agora fica como exemplo para nós nos dias de hoje. O ensinamento que vale agora para a gente fazer a vontade do Pai é o ensinamento do Cristo. Diga: eu recebo essa palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha o verso 10, ó. Nessa vontade é que temos sido o quê? Santificados.
santificados. Como é que nós somos santificados em Deus? Fazendo a vontade dele. Amém? E como é que a gente faz a vontade dele? Congregando e ouvindo os seus ensinamentos. Que sacrifício, hein? E você acredita que para muitos é um sacrifício trazer esse corpo para congregar? É um sacrifício chegar na hora certa. É um sacrifício dar dízimo. É um sacrifício dar oferta. Esse corpo não gosta. Amém? Esse corpo não gosta de servir a Deus. Esse corpo é um corpo de humilhação. Ele quer nos humilhar. É ou não é verdade? Então fazer a vontade, o sacrifício agora é eu carregar esse corpo, reduzir a nada para fazer a vontade de Deus. Diga glórias a Deus. Amém, gente? Eu sempre digo, agora ele está dizendo o quê? Que a nossa vontade é o quê? É fazer a vontade de Deus. Nós não temos, quando nós servimos a Cristo, certo, a gente não tem vontade, né? Nós fomos arregimentados a ser soldado de Cristo. E o que o soldado faz no quartel? Ele só faz uma coisa. O que ele faz? Servir. Amém? Ele é servido? Não. Ele serve. Amém? Só que no reino de Deus, o maior não é quem ser servido. No reino de Deus, o maior é aquele que serve, porque automaticamente é servido por Deus. Só pode ser servido por Deus quem serve, principalmente a Ele em primeiro lugar. Então o sacrifício hoje é muito maior do que sacrificar um animal. O sacrifício hoje é trazer esse corpo para cá. É pegar esse corpo cheio de mente, cheio de pensamento do pecado e trazê-lo. E tem dia que você sabe que é difícil, sim ou não? Tem dia que esse corpo humilha a gente. Tem dia que esse corpo nos coloca para baixo. Tem dia que esse corpo parece que nos dá uma flechada no coração que a gente não tem como sair e reagir. Tem dia que a tristeza é grande, não tem motivo, é o corpo. Ele produz isso. Ele é um corpo imperfeito. Ele não quer fazer a vontade do Pai. Gente, seguir religião é fácil, todo mundo sabe. Sabe ou não sabe? Amém? Passar o óleo na cabeça, todo mundo sabe. Seguir uma religião, todo mundo sabe. Expulsar um demônio, todo mundo sabe. Agora eu quero ver, saber fazer a vontade do Pai. É você não querer e assim mesmo fazer. É isso que Ele quer. Então o que Ele está dizendo? Quando Ele entra no mundo, a ordem dele é o quê? A ordem dele é não sacrificar mais cordeiro, animais. O sacrifício agora é eu pegar esse corpo para fazer a vontade de Deus. Porque esse corpo tem tanta vontade fora de Deus, que se a gente não tiver uma comunhão ouvindo e obedecendo, a gente não faz a vontade de Deus. Amém? É a mesma coisa quando a gente diz que vai emagrecer. Já viu a luta que é? O sacrifício que é para emagrecer? A verdade, gente, não é real. A gente luta contra a balança, a gente luta contra esse corpo. E parece que quanto mais a gente quer lutar e mais as coisas dá vontade de comer ainda mais. Você vê, a pessoa se torna diabética, ela tem vontade ainda mais de comer doce. Talvez ela nem tinha, agora passou a ter. Amém? Parece que esse corpo está sempre demandando contra a vontade de Deus, contra a gente. É ou não é? E eu tinha observando uma coisa, é claro que nem tudo, né? Nem tudo é certo, mas já reparou que os gordinhos, a maioria são mentirosos? Por quê? Por que eles são mentirosos? Eu quase não como, mas eu não sei por que eu não emagreço. Porque sabe que é luta, sabe que tem que lutar, sabe que tem que sacrificar. E não é fácil para quem gosta de comer, é uma verdade. Né? Para vocês que gostam de comer, eu também. Enfim, é uma luta, é um sacrifício. Eu estou trazendo um exemplo do que é um sacrifício. A gente tem que passar por cima do nosso querer, a gente tem que passar por cima da nossa vontade para estabelecer o segundo. Amém? E não é fácil. O que Jesus faz? Ele entra no mundo já com uma ordem: não quero mais sacrifício, oferta, holocausto, nada disso. Porque, gente, para pagar o meu pecado, eu tinha que queimar vivo um animal, com um animal sem defeito.
pegar um cordeiro, jogar ele numa fogueira e queimar ele vivo, para pagar aquilo que eu cometi. Isso é fácil demais, né, irmão? Amém? O sacrifício em graça agora é você pegar esse corpo seu e fazer a vontade de Deus. Não pensa que é fácil, que não é. Amém? Fazer a vontade de Deus não é. Deus manda perdoar, é fácil perdoar? Ainda mais quando alguém te trai, é fácil? A gente está lutando para aprender isso ainda. Sim ou não? A gente luta diariamente contra esse corpo, contra a vontade desse corpo. Quando alguém faz algo, a gente fica orando, pedindo a Deus, quando aquilo fica remoendo dentro da gente. Amém? É uma luta diária. Diga graças a Deus. Então a gente tem que remover algumas coisas para estabelecer outras. É a ordem do Senhor quando Ele entra no mundo. Ele já viu que o mundo do pecado é assim. Tinha que queimar no animal, coitado do animal, ele tem que pagar por isso. Pelo meu erro, pelo seu erro. Tinha que matar um boi. Até hoje, as religiões ainda fazem isso. Os espíritas fazem isso. Eles matam os animais, por obrigação, para fazer uma obrigação, para pagar o pecado, trazendo para o nosso meio. Amém? Então isso não vem de Deus, porque os animais, olha como Deus fez os animais. Ele disse que era bom. Quando Ele fez a gente, Ele não disse que era bom, mas os animais Ele disse que é bom. Eu estou desconfiado que o animal está sendo melhor do que a gente, hein? Amém? O amor de um animal é sincero, gente. O nosso, só Jesus. É como a mensagem que eu trouxe domingo, desvendando o falso. Porque o ser humano, ele é falso, gente. É por isso que ele não consegue servir a Deus como deveria servir. Por quê? Ele vai ter que reduzir o seu corpo a nada para poder fazer a vontade de Deus. Jesus passou por isso. Por isso que ele diz, olha, eu não quero mais sacrifício do holocausto. Foi-me formado um corpo. O que Jesus está querendo dizer com isso? Eu me vesti desse corpo para fazer a vontade do Pai. Aí eu te pergunto, foi fácil para Jesus? Foi? Não. Parece que Jesus só não queria uma coisa. Eu quero vir aqui, mas eu quero vir sem pecados. Amém? Porque, gente, carregar esse corpo do pecado não é fácil. Os pensamentos que a gente tem nesse corpo não é fácil. Não é verdade? A gente não consegue definir. A gente tem que lutar todo dia, sacrificar todos os dias para fazer a vontade do Pai. Até Jesus sacrificou o seu corpo. Seu corpo foi queimado. Amém? Seu corpo foi estrelaçado ali na cruz do Calvário. Para quê? Para pagar o pecado da humanidade, para a humanidade não precisar mais viver. Ainda assim as pessoas estão vivendo por meio disso como se Jesus não fizesse nada. Amém? Quando você sacrifica, você na verdade está anulando o sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício hoje é outro. O sacrifício sempre vai existir. Só que o sacrifício hoje é eu, você fazer a vontade do Pai. Nesse corpo aqui não é fácil. Paulo chama esse corpo de humilhação. Amém? E Paulo diz que um dia nós vamos deixar esse corpo de humilhação e o nosso corpo será transformado em glória. Amém? Sem a carne, o espírito. Amém? Tudo que é ruim está na carne. Então quando a gente deixar essa carne, o nosso corpo vai ser transformado em glória, em espírito, em coisa boa, vai subir. Diga graças a Deus. Mateus 26, olha Jesus passando por isso. Ele manda remover o primeiro e estabelecer o segundo. Olha Jesus passando por esse sacrifício. Não é fácil. Mateus, capítulo 26, o verso é o 38. Jesus está agora cumprindo o que ele veio fazer aqui.
Ele veio fazer a vontade do Pai, mas para fazer a vontade do Pai, ele teria que remover o primeiro. Ele teria que remover o primeiro ensinamento. Ele teve que remover o Velho Testamento. Ele teve que remover a lei, a religião. Ele teve que remover o sacrifício dos animais. E ele estabeleceu um novo sacrifício, que Paulo diz que é sacrifício vivo, que é a nossa mente, que é o culto racional. Amém, gente? Mateus 26, 38. Então me diz: a minha alma está profundamente triste. Até onde? Até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele está falando isso para quem? Para os discípulos. Jesus sente uma tristeza na alma, porque ele sabia que estava se aproximando a hora dele ser o único, o último sacrifício. Ele estava ali se transformando num cordeiro pascual. Ele estava ali sendo o cordeiro da humanidade, porque na lei se pagava individualmente o cordeiro sem defeito pelo pecado que você cometesse. Amém? Você imagina quantos cordeiros ele teria que matar, gente? Hein? Passou uma mulher, o homem olhou para a mulher, pegou. Vamos procurar um cordeiro e vamos matar. Amém? Você já pensou? Não teria mais animais. Não é verdade? Então veja que criaram, a religião criaram tudo isso, sacrificando o animal. Eu estou pagando o meu erro, o meu pecado, a minha transgressão a Deus será pagada quando eu matar um animal. Jesus, isso nunca veio de Deus, entenda e aprenda, viu, gente? Amém? Isso foi criado por os homens. Eles foram estabelecendo essas leis. Se você ler lá o livro de Levítico, ele vai informar, todas as leis estão ali. É um livro que foi criado leis, os homens foram criando leis. Uma das leis que foram criadas foi essa. Pecou, pega o cordeiro, sacrifica. Jesus veio aqui fazer a vontade do Pai, e ele iria cumprir todas as leis criadas pelos homens e estabelecer um novo sacrifício, que seria esse corpo aqui. Amém? Ele formou esse corpo aqui, e em meio a esse corpo está dentro da vontade de Deus. Não é fácil. Aí diz aqui, ó, ele pega o discípulo para vigiar com ele. Adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Houve ou não fraqueza de Jesus nessa hora? Hã? Quem é que não vai ficar triste se souber que vai morrer? Hã? O ser humano tem um medo da morte. Tem ou não tem? Fala que vai morrer para ver se não vai dar tristeza. A gente vai fazer um exame, o exame nem sabe, a gente já está morrendo de medo. Ai, vou morrer. É ou não é? O ser humano tem medo da morte. Mas a morte é nada mais do que do corpo. Amém? Dentro tem o eterno. Dentro tem algo de Deus que é eterno, que não morre. Mas esse corpo aqui é apenas uma roupa. Você vê, Jesus entrou no mundo e foi formado um corpo em Jesus. Para quê? Para fazer a vontade de Deus em meio a esse corpo. Gente, não é fácil, porque a gente tem muita vontade. Não vamos ser hipócritas e dizer: a nossa vontade é muito ruim, gente. A gente tem muitas vontades, a vontade nossa é ruim, por causa desse corpo, por causa desse pensamento que nós temos. Por isso nós precisamos estar em comunhão, por isso nós precisamos de Deus. Fazer a vontade desse corpo não é fácil, perdoar não é fácil, amar não é fácil, entender o irmão não é fácil, dar dízimo, que é dinheiro, não é fácil. Amém? Ofertar não é fácil.
porque são coisas que mexem com o corpo. E Deus criou tudo isso para exatamente mexer com o corpo, para ele passar por cima da vontade dele e estabelecer o segundo, que é a vontade dele. Amém? Vamos abrir um parênteses, gente? Se deixar, a gente não dá dízimo. Confessa nessa manhã em nome de Jesus. Tem mês que fala, ai, tem que dar de novo. Amém? Ai, eu tenho que ofertar de novo. Ai, amém? Mas quando nós estávamos lá, a gente não questionava nada, a gente fazia tudo. Então fazer a vontade do Pai vai ter sempre essa oposição, vai ser sempre o corpo contra. Porque o corpo não faz a vontade de Deus. Se não estiver na comunhão, se o Espírito não estiver aceso dentro de você, você não faz a vontade do Pai, amado. Enquanto o Espírito Santo estiver aí aceso em você, todo o erro que você faz, você se acusa, fica mal. Porque você sabe o que tem que fazer. Agora, se você faz, eu não sei. Mas quando você não faz o que é para fazer, você se sente mal. Por quê? O Espírito de Deus que está aí dentro faz você se sentir mal. Sente ou não sente, gente? Quando a gente xinga, fica mal ou não fica, gente? Quando a gente agride alguém, fala mal de alguém, fica mal ou não fica, gente? Por quê? Porque o eterno está aí dentro. O Espírito está aí dentro. O que é bom está aí dentro. Então fazer a vontade vai ter que passar por cima do que é ruim para estabelecer o segundo, para fazer a vontade do Pai. Então Jesus está aqui, orando, pedindo um discípulo, e ele está dizendo, Pai, se não for possível, passa de mim esse cálice, isso aqui eu bebo. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Aí no verso 40, e voltando para o discípulo, achou o quê? Dormindo. E disse a Pedro, deu uma bronca, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Quer dizer, ele pede ao discípulo, dá uma ordem ao discípulo, olha, fica aqui, vigiar comigo, minha alma está triste, está chegando a minha hora de ser o cordeiro pascual. Quando ele chega, os discípulos estão o quê? Dormindo. Amém? Ó, nem aí. Aí Jesus dá uma bronca em Pedro. E depois ele diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está ok, gente? O Espírito está pronto. O que isso quer dizer? E quando ele vai à cruz e diz está consumado, acabou o problema espiritual. O problema agora é, carnal, esse corpo. Amém? O inimigo de Deus é quem agora? É esse corpo fazer a vontade de Deus. Esse corpo não gosta de fazer a vontade de Deus. Esse corpo, ele tem que se sujeitar a fazer. Você tem que se submeter a fazer. Porque tem hora que você não quer fazer. É ou não é verdade? Ele está dizendo aqui, vigiai e orai. Para quê? Para a gente não entrar em tentação. O que ele quer dizer que vigiar e orar? É todos os dias. Amém? Esse corpo tem que ser vigiado enquanto ele não se desprender do Espírito, ou melhor, o Espírito se desprender dele. O nosso inimigo é o corpo. E a gente vai ter que vigiar e orar todos os dias. Amém? É ou não é verdade? Então ele está dizendo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é o quê? É fraca ou não é? Fraquíssima. Por que nós precisamos do Espírito? Porque a carne é fraca. É ou não é verdade? Por mais que você ouça aqui o que é errado, o que é pecado, mas em meio à fraqueza a carne faz. Faz ou não faz? A gente faz sabendo que está errado, aí já comete iniquidade, aí que é o perigo. O pecado é nada mais do que um erro, uma transgressão a Deus. Mas quando eu transgrido aquilo, sabendo que é errado, aí já não é mais pecado, é iniquidade. A iniquidade sim me faz separação de Deus. Amém? O que faz separação de Deus do homem não é o diabo. O que faz separação do homem de Deus é a iniquidade, é a minha
Eu sei que é errado é assim mesmo, eu passo pela vontade de Deus para estabelecer a minha. Amém? Então, eu tenho que aprender a fazer o quê? Remover o primeiro para estabelecer o segundo. Olha a guerra que Paulo passa aqui em Romanos. Vamos lá em Romanos 7. Olha a guerra que ele está no corpo. Você vai ver que ele é diabo, é o corpo. A guerra que ele trava para fazer a vontade de Deus é terrível. E a gente passa a mesma coisa, viu, gente? É uma luta constante. 7 de Romanos, versículo 15. Vê se isso não acontece com você. Ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Já aconteceu com você? Já ou não? Ah, não sei porque eu agi assim. Ah, não sei porque eu falei isso. Não sei por que eu fio, como a gente às vezes não consegue. Amém? A gente não consegue fazer a vontade do Pai, porque a carne, ela é fraca. A carne tem hora que passa na frente do Espírito e toma decisão por si própria. E é aí que muitos deixam de fazer a vontade do Pai. Aí diz assim, ó, porque eu mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Você sabe o que é isso? Você não quer fazer, mas acaba fazendo. Agora pensa bem comigo. Se você que tem esse conhecimento, você tem essa luta, você imagina quem não tem? Hã? Você luta contra a tua vontade. Luta ou não luta? Você luta para não fazer o errado. Luta ou não luta? Agora imagina quem não tem esse conhecimento. Hein? Ela faz o que ela não prefere. Ela acaba fazendo o que ela detesta. Amém? Ela não quer matar, mas acaba matando. Ela não quer roubar, mas acaba roubando. Amém? Ela não compreende seu modo de agir. Ela não tem freio. O Espírito Santo é o nosso freio. Diga graças a Deus. Quando a gente sente uma expectativa, uma expectação horrível dentro de nós, devemos dar graças a Deus que é o Espírito Santo dizendo para a gente: está errado. Quando você se sente mal com algo, é porque você sabe que está errado. Quando nada te acusa mais, sabe que o Espírito Santo não está mais aí. Quando o Espírito Santo saiu de Saul, ele não se acusou mais, ele queria matar Davi. Amém? O Espírito Santo já havia saído dele, já havia abandonado ele. O próprio Deus falou para Saul: deixa aí que eu já rejeitei. Meu Espírito já saiu dele, meu ensinamento já saiu dele. Ele está sem direção, ele está sem freio. Larga ele aí. Amém? Aí eu fico imaginando, se a gente, Paulo está dizendo aqui, ó, eu não compreendo meu modo de agir, pois o que eu não quero, eu faço. Olha o verso 16, ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. A lei nunca foi boa. Amém? Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Amém? Tem um pecado que habita em você, em mim, em todos nós. Aí ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Amém? Que guerra, hein, gente? Não é? Está o mal e o bem dentro de nós. O que é o bem? O Espírito. O que é o mal? A carne. Paulo fala em Gálatas que a carne briga contra o Espírito. Graças a Deus, o Espírito também briga contra a carne. Então, uma luta que só vai ter fim quando a gente deixar o nosso inimigo, que é esse corpo. Amém? Então, enquanto não chega o fim, vai demorar muito ainda. A gente vai ter que lutar contra esse corpo. A gente vai ter que lutar contra essa vontade. E se você for religioso, vai dizer que é demônio, vai ficar dando soco no ar, dizendo sai, sai, sai. Amém? Aquela falsa sensação de saiu, mas não saiu. E
E daqui a pouco você está cometendo todos os pecados de novo, daqui a pouco você está bebendo, daqui a pouco você está fazendo tudo. Amém? Porque o inimigo é você. Você tem que reconhecer. A verdade te liberta. Quando você conhece a verdade, que o inimigo é o teu corpo, você passa a vigiá-lo. Amém? Quando você passa a vigiar, o ladrão não tem como te roubar, tem? O ladrão rouba quando a gente está o quê? Distraído. Sim ou não? Quando ele vê que você não está olhando, ele vai lá no celular e sai correndo. Mas quando você está ativo, ele não vai te roubar. Diga graças a Deus. Amém, gente? É isso que nós precisamos entender. Então ele está dizendo, olha, neste caso, versículo 17, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha casa,